deixe o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa com o Prota Issei, e com seus amigos falando o quanto querem umas namoradinhas para dar umas beijocas. E para resumir, eles entraram numa escola que era só de meninas, e como os belos gados que são, acharam que iriam se dar bem agora que a escola aceita garotos. Mas não é bem assim que a banda toca. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Já que eles são mais feios que falar palavrão, mas nem tudo é desgraça, já que o Prota se pega sendo vigiado por Rias, uma waifu que além de ter laranjas acima da média, também mostrou um interesse um tanto quanto suspeito pelo Prota. Não gostei, asmei. Horas depois, enquanto voltava para casa, e pensava no quão triste é uma vida sem namorada, o Prota é surpreendido por uma waifu aleatória, que na maior naturalidade do mundo, pede para namorar com o Prota. Como foi a história, homem? E sim, ele ganha uma namorada. Na manhã seguinte, o Prota acorda surtado de felicidade. E na escola, simplesmente começa a exibir a mina dele como se fosse um troféu. Dias depois, Issei e Amano saem no seu primeiro encontro. E tudo tava mil maravilhas, já que além de ganhar uma waifu do dia pra noite, ela ainda tinha laranjas totosas. Mas como sempre, a alegria de pobre dura pouco, já que enquanto voltavam pra casa, a mina diz querer pedir uma coisinha ao Prota. E simplesmente do nada, a mina se transforma e ganha asas negras. E simplesmente atravessa o peito do Prota com uma lança vermelha, mas enquanto o Prota já estava quase indo para a terra do pé junto, Rias simplesmente surge do nada e diz que vai fazer o Prota pertencer a ela. Na manhã seguinte, Issei acorda achando que aquilo foi um sonho, já que até mesmo na escola, nem os amigos dele lembravam dessa tal namorada. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mas enquanto assistia filmes suspeitos com seus amigos, o Prota percebe que a visão dele tá diferenciada, então resolve meter o pé, e enquanto passava novamente na praça onde tudo aquilo rolou, o cara começa a ser perseguido por um maluco de asas, que já logo larga uma lança no peito do Prota. Ou seja, o maluco ia bater a bota 2 vezes. Mas de último momento, Rias Gremori chega acompanhada das suas belas laranjas, e outras 2 waifus, e só de ouvir o nome da mina, o anjo caído larga um chocolate nas calças e mete o pé. Após isso, o Prota simplesmente acorda com Rias do seu ladinho com as laranjas à mostra. E na maior naturalidade do mundo, a mina diz que é um demônio. E quando a mãe dele chega e se depara com aquela cena, simplesmente fica achando que finalmente ele tirou a boca da miséria. Mas Rias explica pro Prota que usou magia do seu corpo para curar a ferida dele. Mas não aconteceu nada além disso. É mesmo, é? Após isso, quando o Prota chega na escola com aquela belíssima waifu gasosa, ele já logo toma uma lapada dos seus amigos, já que segundo eles, o Prota é um traidor pilantra. Após isso, o Prota é levado pro clube de Rias, e ao invés de ficar preocupado, o moleque simplesmente se sente no paraíso com as laranjas das waifus que vê. Mas as coisas boas acabam por aí. Rias explica que eles lutam contra os anjos caídos, que para resumir, são anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, e enquanto tentam usar os humanos de brinquedinho, também atacam os demônios como Rias. E Amano, que foi a namoradinha do Prota, também é um deles. E como servo de Rias, agora o Prota também é um demônio. Após isso, Rias entrega vários panfletos ao Prota, que para resumir, ajuda pessoas a invocarem demônios caso precisem. E se for um sucesso, o Prota pode um dia ter uma serva também. E por imaginar que teria uma serva gasosa, o moleque já logo mete o pé. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Até que ele recebe um chamado. E quando chega lá, o velhote que invocou o Prota não bota fé que ele é um demônio, já que o moleque simplesmente não consegue usar portais, e teve que ir até lá de bike. Mas depois de encher o saco do maluco, o cara deixa ele entrar na base do ódio. E para mostrar que é um demônio, o Prota tenta soltar um poder no maior estilo Dragon Ball, mas falha miseravelmente. Mas ao ver que o velhote é um otaku, eles passam horas falando sobre anime. Já enquanto metia o pé, o Prota é surpreendido por outra anja caída, que tinha ordem direta para acabar com o Prota. Mas ao imaginar um poder de anime, o Prota simplesmente liberta uma manopla mágica e pulveriza as roupas da anja que mete o pé. Mas ao voltar, Rias faz ele prometer que não vai mais lutar sozinho. Já na manhã seguinte, o Prota simplesmente se depara com uma waifu com as partes macias à mostra no meio de um parque. Ai, que delícia! E como esse moleque não pode ver uma mulher, ele já logo surta, mas logo vemos que ela é uma freira, que pede ajuda do Prota para achar a igreja. Mas quando chega perto dela,
O Prota sente sensações estranhas, obviamente por ser um demônio, e quando se despedem, ela se apresenta como Ásia. Após isso, Rias diz ao Prota que a igreja é uma ameaça aos demônios, ou seja, ou ele fica longe, ou vai dormir embaixo da terra. Porém, durante isso, Akeno diz que eles receberam um contato, já que tem um demônio renegado atraindo pessoas para degustar. E para resumir, esses são demônios que matam seus donos para viver por conta própria, e por fim, se tornam monstros, e quando chegam, são atacados por uma demônio gasosa, que atira nada menos que ácido das suas melancias, e inicia uma batalha brutal contra os Gremori, onde cada um luta como uma peça de xadrez, Yuto corta como um cavaleiro, Koneko se defende de qualquer ataque como uma torre, e Akeno que luta como a rainha e sente prazer em derrotar inimigos. E Rias que finaliza a batalha como rei, e também o Prota, que não passa de um peão. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Após isso, o Prota parte para mais um chamado, na esperança de finalmente arrumar uma serva gatinha, mas quando chega na casa, o Prota simplesmente se depara com Fred, um padre, que atira no Prota e queria exorcizar ele ali mesmo. E mesmo usando seu Secret Gear, o Prota não estava dando conta, mas Ásia chega em seguida, e ao ver as pessoas que Fred matou só para atrair um demônio ela surta. E quando Fred ia finalizar a batalha, ela impede, e o padre surta, e corta as vestes dela, e queria punir de um modo um tanto quanto indevido. Mas Issei não deixa. E no momento crucial, Yuto e as Gremori chegam, e Rias deixa claro que ninguém se diverte com o seu servo além dela, mas como o Prota estava perdendo muito sangue, eles vão embora e deixam Fred vivo, e deixam Ásia para trás. Já de volta ao clube, o Prota é curado pelas laranjas de Rias, que explica que algumas pessoas da igreja são escravos dos anjos caídos, e por isso fazem coisas ruins, mas mesmo assim, o Prota decide treinar para salvar Ásia. Mas magicamente, eles acabam se reencontrando, e como se isso tivesse algum sentido, eles ignoram tudo o que rolou, e saem para aproveitar o dia, onde se divertem bastante, e ela até mesmo cura o Prota, além de explicar como ganhou seus poderes e como foi para a igreja, e diz que sonha em um dia ter amigos de verdade. Porém a história boa acaba por aí, já que a Mano, a tal primeira namorada do Prota aparece, e vemos que é a mestra de Ásia, e queria levar ela de volta. E quando o Prota tenta impedir, ela diz que o Secret Gear dele é perigoso, mas ele ainda não sabe usar, e como de costume o Prota é perfurado, e perde a batalha. E para impedir que ele vá ter uma conversa com Deus mais cedo, Ásia decide meter o pé, e vemos que ela irá passar por um tipo de ritual essa noite. Após isso, Ria se recusa a ajudar Issei a resgatar Ásia, e diz que ele também não precisa se achar fraco por ser um peão, já que a técnica dele consiste em usar as habilidades dos outros. Então quando ela sai para resolver algo com Akeno, ele resolve fazer isso sozinho, mas Yuto admira o Prota, e decide ir junto, e Koneko se junta a eles. Já ao chegar lá, se deparam com Fred e uma batalha começa, onde o Prota derruba Fred usando os golpes de Koneko, e o frouxo foge usando uma granada de luz. Enquanto isso, vemos que Rias e Akeno estão por perto e enfrentam outros anjos caídos, e seguram eles até o Prota resolver a treta. Após isso, vemos Ásia acorrentada, e eles querem roubar o Secret Gear dela. Com isso, ela estava prestes a morrer, e nisso a Mano absorve o poder de Ásia, e a solta nos braços de Issei, enquanto humilha o moleque por achar que seria sua namorada. Então o Prota foge com Ásia, e a leva para fora da igreja, e vemos que Ásia já estava nas últimas, e agradece o Prota por ter sido seu amigo e falece rapidamente. E nisso aparece a Mano, que começa a zombar do Prota enquanto usa o poder de Ásia. Então o Prota surta e ativa sua arma. Então para fugir, a Mano atira lanças nas pernas do Prota. Mas nem isso para o moleque, já que ele as retira como se não fosse nada, e sua manopla vira um braço totalmente metálico. E antes que a anja fuja, ele joga ela pela janela com uma lapada das boas. Após isso, chega Rias, que diz que já acabou com todos, e estava prestes a eliminar a Mano de vez também, mas antes explica que o poder do Prota pode evoluir tanto, ao ponto dele poder matar um deus, e para fugir, a Mano tenta fingir ser boa como antes, mas digamos que não dá muito certo. Rias a elimina por ordem do Prota, e recupera o Secret Gear de Ásia, e usando uma peça, também faz dela sua serva também, o que faz ela voltar a viver. Já na manhã seguinte, o Prota estava preocupado achando que Rias vai ter mais algum peão, mas ela já logo abraça o Prota entre as suas laranjas,
e diz que ele é único para ela, já que ela teve que usar 8 peças para fazer dele seu servo. Já na manhã seguinte, o Prota começa um treino com Rias, treino esse que, para resumir, se baseia em Prota correr até quase desmaiar, e se alongar usando as laranjas dela como peso. Após isso Ásia chega, e o Prota simplesmente descobre que ela vai morar com ele. Eu achei pouco, eu acho que cabe mais, eu acho que cabe mais. E Rias simplesmente convence os pais do Prota, de que a mina pode ser uma boa esposa para Issei, e ainda piora, já que no primeiro dia de aula, a mina já diz que mora com o cara, ou seja, novamente os amigos virgões surtam de inveja. Após isso, Ásia ia sair na sua primeira missão de contrato, mas por achar que ela poderia ser atacada por algum doidão, ele resolve ir no lugar dela. E agora vem a coisa estranha, simplesmente era um bombadão com roupa de anime. O sangue de Jesus tem poder! Que queria alguém para assistir anime shoujo com ele, e o Prota recusa. Já na manhã seguinte, o Prota sente dor de cabeça e vai para a enfermaria da escola, e simplesmente acorda com Rias do seu lado daquele jeitão, e diz que se ele conseguir completar uma missão que seja, vai dar uma amostra grátis das suas laranjas para ele. E como belo gado que é, obviamente ele aceita, e quando chegam na missão encontram uma mina numa armadura de samurai, que queria ajuda de Issei para se confessar para um garoto. Então o Prota dá a ideia dela mandar uma carta. E como ela faz isso? Isso mesmo que você pensou, tacando uma flecha no crânio do maluco, que por sorte, é viciado em samurais igual a ela. E quando o moleque finalmente ia pegar a recompensa que Rias prometeu, eles simplesmente são interrompidos por Ásia. Dias depois, Rias diz que eles dois precisam de servos. Servos esses que todos têm, menos o Prota e Ásia. E quando ela ia explicar como eles conseguem, chega Soma, a presidenta do conselho estudantil, que mostra ser um demônio, que além de ser de uma das famílias mais fortes, começa a zoar Rias por só ter um peão. Porém eles têm um impasse, ela também quer um servo para o seu grupo. E como só aparece um desses servos por mês, eles resolvem disputar para saber quem fica com ele, e iniciam um duelo de tênis. Além dos otakus adorarem a boa vista das laranjas saltando, a disputa acaba em empate, e com as raquetes em pedaços, então decidem resolver isso no queimado. E quando a disputa começa, as minas começam a usar seus poderes, ou seja, a escola tava indo abaixo. Até que o Prota toma uma bolada nas suas partes baixas, mas até que valeu a pena, já que as meninas da Gremory vencem por esse frouxo. Após isso, eles vão para a floresta onde os servos aparecem, e o guia diz que vai ajudar o Prota a achar o que ele quer. E enquanto o Prota achou que ia ganhar uma serva que se transforma numa waifu, o cara simplesmente mostra um bombadão de vestido. Não quero não! Traz aquele... Eu não quero! E obviamente o Prota recusa. Após isso, eles encontram um Sprite Dragon. E como Issei tem poderes de dragão seria perfeito. Porém durante isso, começam a chover slimes do céu que corroem as roupas das garotas. E como não é trouxa, o Prota queria esse slime como seu servo, mas o dragão acaba com a alegria e elimina o slime. E vira o servo de Ásia, ou seja, o Prota ficou de mãos vazias. Após isso, enquanto espiavam as garotas, o Prota e os amigos são esmagados só com uma lapadinha de coneco. Já durante a noite, enquanto ia ao banheiro, o Prota se depara com Ásia daquele jeitão, e quando a mãe dele vê eles juntos daquele jeito, novamente acha que tem outra coisa rolando. E para melhorar, quando ele vai pro quarto, Rias chega do nada, e pede para ter algo a mais com ele, e já logo parte pro ataque, mas de último momento, chega uma serva da família Gremory, e se apresenta como Greifeld, e sem explicar nada, Rias fala pro Prota esquecer o que aconteceu. Então quando ela ia esclarecer tudo no dia seguinte, chega Heiser, que vemos que é o futuro marido de Rias, e se aproxima dela daquele jeitão, e Rias diz que não quer casar com ele, e que não é obrigada a seguir as vontades da sua família. Então Greifeld obriga ela a participar de uma luta, onde se ela perder, vai ter que casar. Porém Heiser mostra ter muito mais servas que ela, inclusive beija uma delas na frente de todos, e Issei surta por ele não respeitar Rias, e quando parte pra cima, é derrotado só com um golpe na barriga. Dias depois, eles saem para treinar, onde o Prota se esforça para aumentar tanto sua força física, quanto o nível mágico, mas com as laranjas de Akeno, digamos que o Prota não consegue se concentrar, mas treinando com Ásia, ele domina uma habilidade diferente, isso mesmo, a de rasgar roupas, e sim, isso vai ser útil. Após isso,
Enquanto treinava com Rias, ela explica que o Prota tem a capacidade de multiplicar seu poder em várias vezes em um curto período de tempo, e ao testar, o moleque simplesmente é capaz de sumir com uma montanha só com uma rajada de energia. Dias depois, a hora finalmente chega, e o jogo consiste em invadir a base adversária, e ser promovido, assim como um jogo de xadrez, enquanto todos preparam armadilhas. E Asia se prepara para curar, Rias pede pro Prota ficar deitadinho no colo dela. Ai, que delícia! E liberta algumas das habilidades dele que ela havia bloqueado. E logo a operação começa, e Rias manda o Prota e Koneko pro ginásio, onde eles se encontram com as servas de Heiser. Mas como Rias pede para eles evitarem a luta, o moleque simplesmente usa sua técnica perversa, e deixa as roupas delas em pedaços, e Akeno finaliza. E quando tudo tava indo bem até demais, Koneko é atacada brutalmente, e vemos que foi um ataque da rainha de Heiser, mas Akeno toma a dianteira, e diz pro Prota seguir o caminho, e vemos que quem é eliminado volta pro lobby, e com a ajuda de Yuto, eles já eliminaram mais 3 peças de Heiser, mas logo eles são cercados, e enquanto Rias decide fazer um ataque surpresa a Heiser, eles são obrigados a segurar elas. E até certo ponto eles estavam dominando, Yuto com sua espada que se molda a cada golpe, e Issei com sua técnica perversa das roupas. Porém Heiser acabou prevendo que Rias o atacaria, e preocupado Prota surta, e absorvendo a técnica de Yuto, ele elimina várias lutadoras de uma vez. Porém a rainha de Heiser acabou trapaceando usando uma poção que restaurou sua energia, e eliminou Akeno, que até então é a mais forte. E logo em seguida Yuto também vai de lobby, então o Prota foge, e invade a base de Heiser, e ganha o poder de uma rainha, e vai até Asia que o cura, mas logo eles recebem um ataque direto, e Asia desmaia, e quando o Prota tenta atacar Heiser, acaba caindo, já que a sua magia havia esgotado, e começa a ser espancado por Heiser, que planejava fazer o Prota virar cinzas ao invés de só eliminar do jogo, mas vendo isso Rias não aceita, e se joga em cima de Heiser dizendo que perdeu a batalha. Após isso, surge um dragão chamado de Draigi na mente do Prota, que diz que vive na manopla dele, mas logo o Prota acorda, e vemos que o jogo acabou, e Rias se rendeu para salvar o Prota, e inclusive a festa de noivado dela já tá rolando. E ao ver as emoções dele, Grayfield entrega um círculo mágico, que dá acesso ao noivado. E o moleque já chega metendo uma mala, e diz que os balões de Rias vão ser só dele. E Saezeki, que é o irmão de Rias, diz que a luta de antes não era justa, já que Heiser tinha mais pessoas no grupo, e propõe um duelo entre ele e Heiser, já que queria ver o poder do garoto dragão, e se o Prota vencer, Rias vai ser dele. E o moleque já começa mostrando uma armadura absurda, chamada Balance Breaker, e vemos que o Prota fez um pacto com o dragão, e em troca de 10 segundos de poder, ele sacrificou seu braço, e mostra um nível absurdo, e uma velocidade que mal pode controlar, e depois de derrubar Heiser usando uma cruz que pegou de Asia, ele ia dar o golpe final, mas o tempo acaba, porém o Prota tinha mais uma carta na manga, e usando água benta ele apaga o fogo de Fênix de Heiser. E combinando isso, com a sua manopla, ele faz a Fênix virar galinha, mas infelizmente a irmã do Heiser impede o golpe final, e agora já sozinhos, o Prota e Rias aproveitam o momento, e acontece o que o Prota tanto queria, um beijão daqueles. Já na segunda temporada, o Prota já começa acordando, e tendo uma amostra grátis das laranjas de Rias na sua frente, e quando ela acorda, já diz que como o Prota estava dormindo, quis usar ele como travesseiro. Mas antes que o Prota aproveite o momento, Asia bate na porta, e quando a mina entra, e se depara com aquela cena muito educativa, diz que também quer participar, e vemos que além de morrer de ciúmes do Prota, a loirinha tá se saindo bem morando com Issei. Já quando chega na escola, os amigos do Prota dão o papo reto, e dizem que tá rolando um rumor na escola de que o Prota tá passando o rodo em geral, e que tá forçando elas a fazerem coisas um tanto quanto diferenciadas, e pra piorar, ainda tão achando que ele tá dando uns pegas em Yuto também. Então ele é? Porém durante isso, o Prota sente uma dor no braço e tem que ir até Akeno, que digamos que dando uma saboreada na mão do Prota, faz a sua dor sumir em 2 tempos, porém se aproximando de Sei de uma forma diferenciada, ela diz que também gosta dele, e queria algo mais avançado. Já quando o Prota volta para casa, enquanto todos conseguiram realizar vários contratos, o moleque não conseguiu nenhum,
E Rias diz que ou o prota dá um jeito nisso, ou nunca vai ser um demônio de classe. Após isso, a mãe de Sei brota com um álbum de fotos. E só de ver a rabiola de Sei quando era um pivete, as minas já surtam. Já horas depois, quando o prota pega seu camelo e vai atrás de um chamado, quando ele chega na casa do cliente, só de olhar, o maluco já sacou que o prota era um demônio. Mas aparentemente, o velho não passava de um bêbado que queria uma companhia. Porém, enquanto voltava, o prota recebe um chamado de Rias e vai até uma fábrica onde teria um demônio renegado. Porém, quando chegam lá, não passava de uma gasosa. Só que não. Do nada a mina vira um coisa ruim. E por causa de Yuto que estava distraído, ele ataca Keneko com seu ácido e deixa seus balões à mostra. E Yuto tá tão chapado das ideias, que tropeça durante a luta. Mas quando ele ia virar ração de demônio, Keneko dá um golpe de judô na Diabona. E Rias dá o golpe final. Após isso, Rias faz igual a sua mãe, mete-lhe a tapa pra ver se Yuto acorda. Após isso, quando o prota vai falar com Yuto, o maluco já mete o modo ignorância, e diz que não é amigo do prota. E que lembrou que tudo o que quer é se vingar da espada Excalibur, e no resumo das ideias, é um espadão bolado, que só de tocar em um demônio, já pode fazer ele de boneca. Mas como nem todos podem usar, a igreja tentou criar pessoas para isso. Ou seja, Yuto foi submetido a coisas horríveis pela igreja. Já depois desse momento sério e triste, Rias simplesmente começa a deixar as laranjas à mostra na frente de si. Ai, papai, apaixonei. E diz que vai dormir com ele também. E para não ficar de fora da brincadeira, Ásia diz que também vai fazer o mesmo. Ou seja, o moleque tem uma bela vista de 4 grandes montanhas na sua frente. Por outro lado, vemos uma mina até então desconhecida, mas que por algum motivo, tem uma foto junto com o prota de quando eram crianças. Após isso, vemos Yuto trombando com Fred, que estava fazendo um padre de boneca, e diz que tá cansado de bater em padres. E agora quer fazer um demônio de boneca? Só temos um porém. O maluco tava com a Excalibur na mão, e logo uma porradaria começa. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome, né, velho? Porém, vendo que não aguenta a pressão, Fred mete o pé. Já após isso, vemos Issei acordando ao lado de Rias e Ásia, que digamos que estavam mostrando muito mais do que deviam, mas o prota se vê em um dilema, já que se der uns pegas em uma, a outra vai ficar pistola. Após isso, Drag começa a falar com Issei, e diz que tem um inimigo por perto, que no resumo das ideias, é um tal de Vanishing Dragon, que é um rival do dragão de Issei, e ao invés de se preocupar, Issei diz que vai deitar o cara na lapada, e virar o rei dos haréns, e para piorar, o dragão decide ajudar, já que tem o poder de atrair waifus pro seu dono. Após isso, Rias explica que além de Yuto, outras pessoas sobreviveram ao tal experimento, e que existem 7 espadas Excalibur. Porém, durante isso chega Sona, que diz ter algo sério para falar com Rias. Por outro lado, enquanto voltava para casa, o prota sente uma energia estranha, e por achar que era Fred atacando sua família, vai para casa voado. Mas quando chega lá, se depara com as garotas que vimos mais cedo. Uma delas se apresenta como Irina, e diz que costumava brincar com o prota quando eram pequenos. Já quando eles metem o pé, Rias chega mais assustada que cachorro em dia de fogos, e diz que aquelas duas sabem que eles são demônios, e são servas da igreja. Já na manhã seguinte, elas vão até o clube de Rias, e para resumir, os anjos caídos roubaram as outras Excalibur, e por achar que os protas se aliaram com eles, elas querem tirar satisfação. E se isso for verdade, Xenovia diz que vai deitar Rias na lapada ali mesmo, e pede para ela não se meter na guerra que vai rolar na cidade. Porém, quando tudo tava indo bem, Xenovia vê que Ásia servia a igreja, e começa a xingar a mina de tudo e mais um pouco por ter mudado de lado. E quando ia finalizar a mina, Issei toma a dianteira, e diz que se tocarem na loirinha, ele faz a igreja inteira de boneca. E eu também de você! E eu tenho! Arreba da minha cara, arreba! Então ela propõe uma pancadaria de 2 contra 2, o Prota e Yuto, versus Xenovia e Irina. Porém, antes da luta, Irina começa a ter a reação mais suspeita possível, e diz que não acredita que seu amigo de infância virou um demônio, e queria punir o prota de uma forma um tanto quanto diferenciada, mas por sorte, a espada sagrada não era suficiente contra a manopla de Issei, e quando o prota ia se aproveitar disso, até o seu próprio harém avisa para a inimiga ter cuidado com os ataques perversos de Issei. Por outro lado, ao saber que Xenovia tem uma Excalibur, Yuto estava lutando com tudo e mais um pouco, mas mesmo assim não era o suficiente, já que a Excalibur da destruição era superior. Após isso, ao aumentar seu poder ao máximo,
O prota começa a tentar atacar as laranjas de Irina, mas quando ia dar o golpe fatal, a mina desvia, e lá se vão as roupas das suas próprias waifus. Ai, que delícia! E por fim, a batalha acaba com Yuto e Issei sendo feitos de boneca. Após isso, como queria acabar com as espadas sem envolver ninguém, Yuto decide sair da família Gremory. Após isso, Issei queria ajudar as meninas a achar as Excalibur, e por algum motivo que nem Deus explica, o prota obriga Sagi a ir junto, que no caso, é o servo de Sona. Porém, enquanto procuravam, simplesmente acham as minas no meio da rua pedindo esmola, e como tão com a fome de uns 10 mendigos, Issei decide pagar um rango. Após isso, como o prota sabe que Yuto quer acabar com essas espadas mais do que ninguém, eles decidem pedir a sua ajuda, mas o momento sério acaba por aí, já que durante a noite, Asia veste um cosplay de empregada diferenciado, e diz que queria animar Issei por ter levado uma lapada na batalha, mas o prota diz pra ela se trocar, já que ele tá se animando de outra maneira. Já após isso, o prota recebe o chamado do velhinho gente boa de novo, mas como tinha que se juntar para procurar as espadas, ele acaba recusando. E por mais incrível que pareça, os demônios se disfarçam de padres, e saem para procurar pistas, porém durante a procura, Fred aparece pela 1000ª vez, e enquanto Issei acumula poder para transferir para Yuto, Sagi finalmente faz alguma coisa de útil, e usando seu Secret Gear para laçar Fred, Issei consegue a brecha que queria, e transfere seu poder para Yuto, que invocando mais espadas do que o Naruto faz de clone, ia fazer Fred virar peneira, só que não, já que após isso chega Valper, o responsável por fazer testes em Yuto, e em todos os outros pequeninos, e para piorar, o pilantra diz a Fred como aumentar o poder da espada, e quando ia acabar com Yuto de vez, Xenovia e Irina brotam, mas o velho manda Fred ralar peito, já quando eles fogem, Rias e Sona chegam, ou seja, mesmo sem ter culpa de nada, Sagi toma uma lapada mágica nos fundilhos por ter ajudado o prota. Já quando Issei volta para casa, ele se depara com Asia te esperando usando só um avental. E Rias diz que se ela continuar com essas coisas, vai te transformar num demônio dos atos suspeitos. E para não ficar para trás, Rias decide se vestir da mesma forma. E só de ver aquela cena, o moleque já solta meio litro de ketchup do nariz. Após isso, vemos que as garotas da igreja perseguiram Fred e Valper, mas perderam mais que o Brasil na Copa, e quando Fred ia se aproveitar de Irina de uma forma diferenciada, aparece um anjo caído, e diz para ele pegar só o mais importante, já quando o prota tava na escola. Rias diz que Yuto sumiu, mas enquanto mandava os familiares fazerem uma busca, eles encontram Irina só o pó da rabiola. E quando Sona dá ordem da sua serva levar ela para ser curada, Fred aparece novamente. E quando as meninas iam atacar, ele diz que o seu chefe tem uma mensagem, que vemos que se chama Cocabiel, que é um dos anjos caídos, que diz que uma pancadaria sincera vai começar ao redor da escola, já que estava entediado, e que quer uma guerra entre Deus, os demônios e os anjos caídos. E para piorar o que não estava bom, Fred tem 3 das espadas Excalibur, e tomando proveito disso, Valper começa um ritual para fundir as 3, e quando tentam impedir, só estalando o dedo Cocabiel acaba com um ginásio inteiro. E como todo castigo para corno é brinde, do nada o cara invoca vários Cerberus no meio do campo de batalha. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Enquanto as minas atacam com tudo, Issei tinha que acumular energia para deixar elas mais fortes para um golpe final. Porém, com a ajuda de Xenovia que chega aos 45 do segundo tempo, e começa a derrotar 1 a 1 com a Excalibur, o prota finalmente consegue aumentar o poder de Rias e Akeno, mas quando elas acham que vão dar conta de Cocabiel, a diferença de poder ainda era grande, e para o piorar, a fusão das espadas finalmente terminou. E quando Rias tenta impedir que Cocabiel a use, ele te ataca com uma energia absurda, mas para não acertar a sua waifu, Akeno toma a dianteira e recebe o golpe de frente, e cai nos braços de Issei. Por outro lado, quando Yuto ia se vingar de tudo que Valper te fez, Cocabiel impede, e ordena que Fred use a espada. O que sinceramente não serve de nada, já que mesmo tendo uma espada braba, ele leva uma lapada de Issei e Xenovia que lutavam em conjunto. Após isso, Valper diz que Yuto e os outros não passavam de cobaia, e para deixar as espadas mais fortes, ele acabou com todos, e colocou suas almas num cristal, e dando tal cristal para Yuto, e se gabando por poder fazer vários desses. Yuto lembra do quanto todos sofreram, e Valper só não contava que o moleque ia absorver as dores de geral, e ia ficar com um poder absurdo. Então, com Yuto usando o ápice dos seus poderes para invocar uma espada mítica,
E com Shinovi invocando uma espada sagrada chamada Durandal, eles lutavam com uma maestria absurda, e juntos quebram a espada fusionada de Fred. Quando Yuto finalmente ia acabar com Valper, quem faz isso é Kokabiel, já que pra ele, Valper não passava de um inútil, e o maluco tá tão confiante, que diz pro Prota usar sua técnica e aumentar o poder de qualquer um pra lutar com ele. E pra mostrar que rapadura é doce mas não é mole, Issei acumula o poder ao máximo, e transfere pra Rias, que já logo fica com uma transformação mais bolada que a do Goku, e sem perder tempo, ataca Kokabiel com tudo, mas o diabão mostra que o que tem de feiura tem de poder, e recebe a energia de frente. Então Akeno toma a dianteira, e começa a atacar Kokabiel, e ele diz que não esperava menos da filha de um anjo caído, mas por algum motivo, Akeno não aceita a comparação, e diz que só sente nojo. E sim, a mina é filha de um anjo caído. Porém, como o ataque de nenhum deles dava conta, Shinovi e Yuto decidem virar isca, e tentam segurar o coisa ruim enquanto Yuto acumula poder para um golpe final. Mas mesmo com eles usando as espadas mais fortes da Terra, o cara segura ambas como se fosse brincadeira, até que Yuto fica pistola, e dando uma de Zoro e usando 3 espadas, ele finalmente consegue fazer Kokabiel sangrar. Mas é aí que o cara solta aquela típica risada de vilão, e pra botar terror neles, ele diz que na última grande guerra, Deus morreu em batalha, e pra não causar uma desgraça no mundo, os anjos mentem pros humanos dizendo que ele ainda tá vivo, e quem tá no seu lugar é um tal arcanjo Micael. E depois dessa informação mega importante, Issei simplesmente taca o dane-se, e acumulando o poder ao máximo, diz que não vai deixar ninguém atrapalhar seu sonho de virar o rei dos haréns. E para dominar o moleque, Kokabiel diz que se ele virar seu aliado, vai te dar quantas waifus quiser. E sim, o Prota queria aceitar, mas Rias logo impede, e diz que se ele vencer a batalha, vai te dar uma coisa especial. Me dê, babá! E o cara surta tanto de felicidade, que sua manopla liberta um poder absurdo, e com toda a energia que tem, larga um soco digno de anime na cara do pilantra. Mas quando ele ia contra-atacar, aparece uma luz no céu, e vemos que se trata de Vanishing Dragon, ou seja, o tal dragão branco que Drake falou mais cedo, e com uma velocidade absurda, ele começa a fazer o vilão de boneca, e só de apontar a mão, ele consegue reduzir o poder de Kokabiel a 0, e ao invés de agradecer pelo cara ter derrotado, Issei fica pistola, já que por causa dele, Issei não vai mais degustar as laranjas de Rias, mas por fim, ele vai embora. Após isso, Yuto volta para a família Gremory. Já dias depois, Shinovi aparece no clube, e vemos que simplesmente virou um demônio também. Já que Deus não está mais vivo, ela se tornou um cavalo da família Gremory. Por outro lado, Irina resolveu continuar na igreja. Já dias depois, enquanto o Prota jogava um Play 2 com o velhote gente boa, do nada o cara se apresenta como Azazel, o líder dos anjos caídos, e diz que só tava na terra para ver se Kokabiel ia meter o louco, e foi ele que mandou o dragão branco descer a lapada nele, e diz que também estava interessado na manopla de Issei. Já mais tarde, quando o Prota conta para Rias, a mina aperta o Prota entre as laranjas, e diz que vai te proteger de tudo. Já dias depois, eles resolvem ir à piscina, porém por ter ficado junto com um anjo caído tão poderoso quanto Azazel, o braço do Prota fica totalmente fora de controle, enquanto degustava o poder do Prota. Akeno já diz que sempre que fica perto dele, Issei desperta suas vontades mais profundas, e do nada, pede pro cara ter um caso com ela. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E diz que como não tem ninguém ali, o Prota pode aproveitar o momento. Só que não, já que Rias aparece surtada de tantos ciúmes, e para disputar pelo moleque, as duas começam a exibir seus biquínis para ele. Já após isso, Rias pede a famosa passada de protetor solar. Mas quando o Prota já estava aproveitando o momento, chega Akeno, que também queria o mesmo tratamento, ou seja, as duas quase mandam a piscina pro Vasco saindo na mão. Já enquanto Issei fugia, ele se encontra com Shinovia, que sequestrando o moleque, queria que ele fosse o pai dos seus filhos, só que não, já que mais uma vez, ele é interrompido por Rias. Já após isso, Sazek chega, e diz que queria fazer a reunião entre demônios, anjos e anjos caídos na escola. Já durante a noite, ele pede para dormir com o Prota. Como foi a história, homem? Só que não, ele só queria conversar, e diz que as laranjas da sua irmã são totalmente suas. Já na manhã seguinte, enquanto ia para a escola, Issei tromba Vale, o dono do dragão branco, mas antes que ele faça algo com Issei, Yuto e Shinovia já chegam com o espadão para fora.
Mas falando que eles não deram conta nem de Cocabiel, ele acaba com a moral deles rapidinho, mas ele deixa claro que não tá ali pra lutar. Já enquanto Prota descansava na enfermaria, Drag conta pra Issei a história da rixa entre ele e o Dragão Branco. E no resumo das ideias, mesmo que não ligassem pra guerra que rolou, durante ela, dois dragões decidiram sair na mão, mas a luta que era pra ser uma brincadeira, simplesmente acabou com tudo, e pra impedir isso, as três facções usaram seus poderes, e selaram eles em armamentos. Já após isso, o professor dá uma massa de papel machê, e diz pros alunos moldarem o que mais querem na vida. E o que o Prota faz? Simplesmente rias com as laranjas à mostra. Após isso, os otakus saem vazados para tirar foto de uma tal garota mágica que tá se exibindo. E quando Rias e Sei vão ver do que se trata, vemos uma mina usando cosplay de anime, que além de se chamar Leviatã, vemos que se trata de uma irmã de Sona, e uma das 4 grandes imperadoras do Reino dos Demônios. Mas enquanto uma é mais fria que uma geleira, a outra é mais alegre que palhaço de circo. Após isso, conhecemos o pai de Rias. Já durante a noite, o cara faz o que os pais fazem de melhor, envergonham os filhos mostrando fotos e vídeos antigos, e Rias fica com tanta vergonha, que para se consolar, decide dar um beijo no Prota. Porém após isso, Saizek chega, e pergunta por que Rias não liberta o outro membro da sua família, que para resumir, era tão forte, que nem ela conseguia controlar, e vemos que ele ficava preso num quarto proibido no clube, mas tirando o selo, vemos uma mina nanica, ou quase isso, já que Rias diz que se trata de um garoto. E sim, isso é macho. E vemos que se chama Gaspar, e é um bispo, e antes de renascer, era metade humano, e metade vampiro, mas quando Issei tenta convencer ele a sair, o bichão recusa, e simplesmente se teleporta, e vemos que usando seus olhos, ele tem poder de parar o tempo por um momento. Porém como Yuto e as meninas têm que sair em uma reunião, o Prota e as outras ficam responsáveis por treinar Gaspar para se controlar, o que obviamente dá errado, seja por Xenovia querendo tirar a timidez dele na porrada, ou Keneko tentando dar alho para acalmar um vampiro, ou Sagi chegando achando que é uma gasosa, e tendo a maior decepção da sua vida. Após isso, Azazel brota do nada, e começa a falar como podem cuidar de Gaspar, dizendo que Sagi pode sugar seu poder, ou que Gaspar pode beber o sangue de Issei. E quando Azazel mete o pé, eles decidem usar essas dicas, mas como é um vampiro que tem medo de sangue, eles decidem usar o armamento de Sagi. Após isso, Rias conta o passado de Gaspar, onde por não ser de sangue puro, ele foi rejeitado por humanos e vampiros, então Issei decide te ajudar de todas as formas. E com Issei contando que também fica assustado às vezes por causa dos seus poderes, eles finalmente ficam próximos, então para ele parar de ter vergonha, Xenovia põe um saco de pão na cabeça do moleque, e por algum motivo que nem Deus explica, isso realmente dá certo. Já após isso, Akeno diz que tem que levar Issei para conhecer uma pessoa essa, que simplesmente é Mikael, nada menos que o sucessor de Deus, e invocando uma espada sagrada chamada Dragon Slayer, ele dá ao Prota, e diz que caso uma guerra aconteça, o Prota terá que cuidar disso, então fundindo a espada com a sua manopla, Issei ganha um poder absurdo. Já após isso, quando ele mete o pé, Akeno conta a sua história, onde por seu pai ser um anjo caído, e sua mãe uma humana, ela tem 2 asas diferentes, e se sente muito mal por ser filha de alguém tão repugnante. E quando ela pergunta se o Prota odeia ela, agora que sabe que ela é um anjo caído, o Prota diz que apesar de tudo, ama ela de todas as formas, e a mina fica tão animada ao ouvir isso, que já logo se joga no Prota daquele jeitão, e diz que vai fazer o que ele quiser, mas como era de se esperar, Rias chega virada no cão. Já dias depois, finalmente chega a tal reunião. Porém quando já estavam para assinar o Tratado de Paz, Keneko e Gaspar, que ficaram sozinhos no clube, são atacados por humanos magos, e para resumir, eles queriam levar Gaspar, mas metendo uma fuga bolada, e carregando o moleque igual uma caixa dos correios. Keneko faz de tudo para te proteger, mas acaba não dando tão certo, e eles são pegos, e começam a forçar Gaspar a perder o controle. Tanto que durante a reunião, o tempo é congelado, e só os mais fortes conseguem se mover, e vendo que não tinham o que fazer, eles decidem unir forças. Enquanto Vale cuida dos magos do lado de fora, Rias e Sei vão atrás de Gaspar, e quando chegam lá, vemos que antes de ir, Azazel deu 2 braceletes ao Prota, que no resumo das ideias, um vai servir para ele usar seu poder total, mas se fizer isso, vai ficar à beira da morte, e outro serve para conter o poder de Gaspar. E para piorar, aparece uma gasosa chamada Catareia, que se aproveitando que os deuses e os demônios estavam ali,
Ela queria acabar com todos de uma vez, e como Azazel quer a paz, ele decide resolver isso na base da boa e velha lapada. Após isso, quando Prota chega até Gaspar, ele estava implorando para ser finalizado, para não acabar machucando seus amigos, mas se lembrando do que Azazel falou, Issei corta a própria mão, e dando seu sangue para Gaspar degustar, o moleque finalmente mostra o quão brabo é, e de uma forma suspeita, começa a sugar o sangue das magas, e congelando o tempo só para Issei, ele faz o que faz de melhor, deixa as laranjas das inimigas à mostra, e por fim, Issei dá o bracelete para diminuir os poderes de Gaspar. Já de volta ao campo de batalha, Azazel liberta uma armadura absurda de forte, e vemos que também possui um dragão, no qual derrota Catareia com uma facilidade absurda. Porém, enquanto os protas deitavam o resto dos magos na lapada, Vale muda a casaca, e ataca Azazel. E para resumir, ele traiu Azazel com esses magos, e vemos que ele faz parte do grupo de Ofis, nada menos que o dragão mais forte de todos, e que até Deus temia. E para piorar, vemos que o cara é um meio demônio, e filho do rei demônio anterior ao pai de Rias. Mas tudo piora quando ele diz que depois de derrotar o Prota, vai atrás dos seus pais, e Issei surta tanto, que liberta seu poder ao máximo usando tal bracelete. E logo começa uma batalha absurda, mas sabendo que o Prota tá fundido com a espada Dragon Slayer, Vale não dá uma brecha, até que para deixar o Prota mais humilhado, Vale tenta atacar Ásia, mas é aí que Issei perde a cabeça de vez, e finalmente acerta um golpe, e passando todo o seu poder para ele, Issei te sobrecarrega até não aguentar mais. Mas como a batalha ainda não tinha acabado, Issei rouba uma fração do poder de Vale, e ganha uma manopla branca na sua armadura, mas antes que a batalha acabe, Vale começa a usar seu poder para distorcer o espaço-tempo, mas para deixar o Prota mais pistola, Azazel mente dizendo que Vale tá fazendo isso para diminuir o tamanho das laranjas de Rias, e sim, só de ouvir isso, Issei fica 1 milhão de vezes mais forte, e pelas laranjas das suas waifus, ele faz o pilantra de boneca, mas antes do golpe final, chega Sengoku, um aliado de Vale, que diz que eles têm outra coisa para fazer, e o leva embora, e por fim, tudo acaba bem, exceto pelo fato de que agora, Azazel faz parte do clube de Rias, e diz que vai usar seus conhecimentos para deixar eles o mais forte possível.